Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico cirurgião vascular e hoje vamos falar sobre aquelas canetas emagrecedoras. Convidada nutricionista Camila Aramuni. Obrigado, Camila, pela sua Eu que presença aqui. agradeço, é um prazer estar presente aqui. Além de nutricionista mineira. Mineira, de Minas, uai. Esse sotaquinho aqui vai conquistar todo É, mundo. não tem como negar. Maravilha. Agora, eu queria entender o que são de fato essas canetas emagrecedoras que a gente Sim, tem aí. que hoje tá um boom, né? Então, acho que muitas pessoas não sabem realmente o que que é e estão usando para fins apenas para perder peso, né? Sem saber Exato. realmente o que que é, os efeitos colaterais, né? Qual a função, né? Qual a ação dessas canetas no organismo, né? Então, essas canetas, elas vieram para revolucionar o emagrecimento, né? Na verdade, para curar aí, né? Para um tratamento um pouco mais longevo e com menos efeitos colaterais, né, da obesidade, do sobrepeso, né, da diabetes. Exato, você falou diabetes porque elas foram criadas para diabetes, né? Para, exatamente. Então, assim, a finalidade das canetas é para pacientes com obesidade que têm uma resistência à insulina, pacientes com diabetes, né? Então, e que as pessoas muitas vezes estão usando aí para perder alguns quilinhos só, né? Para aquela festa, para o casamento, Exatamente. para poder pegar o E verãozão aí. então, assim, né, o público-alvo são os diabéticos e a população com sobrepeso e obesidade, aquele IMC acima de 25, de 35, né? Então, de 25, na verdade, né? Então, que já, né, a gente classifica como sobrepeso, né? Então, é para essa população. E você falou que começou diabetes, mas ela no Brasil é liberada também para emagrecimento ou é feito de forma por fora? Por fora, na verdade, ainda a indicação é para obesidade e tratamento de diabetes. Obesidade e tratamento de Sim, diabetes, sim. não é Mas nada muitos além disso. pacientes, né, que têm aí esse IMC mais elevado, né, acima de 25, têm uma resistência à insulina. Então, às vezes, ainda não chegou, né, dentro de um diagnóstico de uma diabetes, mas está dentro de uma pré-diabetes. Então, Entendi. também é indicado. Por isso que eles estão É, incluídos nesse processo todo de sim, emagrecimento, aí né? Que eles dentro falam também. muito também do controle da compulsão alimentar, né? Sim, sim. Então, assim, o que que tem nessas canetas, né? A gente tem um análogo, né? Uma substância parecida, né? Com o hormônio que a gente produz, né? Então, são dois hormônios hoje que a gente tem. A gente começou com um hormônio, que que é o GLP-1, Tão né? famoso. Então, famoso do Wegovy, do Saxenda, né? E agora a gente tem, né, dois hormônios análogos, que é o GLP-1 e o GIP, que agora é o Mounjaro, né? É o mais recente. Então, a gente tem esses análogos, essas substâncias parecidas com esses dois hormônios que a gente produz no nosso trato gastrointestinal, né? Então, a gente produz naturalmente esse hormônio quando a gente está satisfeito. Então, quando a gente faz a refeição, né? E o estômago, o intestino, ele detecta que tem alimento ali, ele manda mensagem para o sistema nervoso central: opa, tô satisfeito, né? E aí a gente para de comer. Então, a gente tem essa produção natural desses hormônios, que normalmente a meia-vida deles aí é de 2 minutos, três Tão um minutos, tá pouquinho. um pouquinho, e que nas canetas a gente tem uma meia-vida de 7 dias, né? Uau! Por isso que a aplicação é uma vez por semana, né, hoje em dia. Então, é um efeito bem duradouro, né? Bem longo. Isso talvez seja um dos motivos que vocês nutricionistas agora adoram falar coma devagar, sinta a comida e tal, inclusive para dar Também. tempo do organismo entender. Entender o sinal de saciedade, né? Até, né, o organismo produzir esses hormônios e te dar essa sensação de saciedade, né? O estar presente na refeição, né? O mindful eating ali de você estar, né, prestando atenção no alimento, na sua mastigação, na textura do alimento. Tudo isso também favorece, né, uma maior sensação de saciedade, uma maior expressão desses hormônios, Gente, não dá né? para usar um pouco do Instagram, né? Você dá uma colheradinha, tira uma A foto, vai foto, com calma. Aí, ó. mas eu falo muito isso, né? Nesse nossa rotina de vida, né, tão corrida, as pessoas e assim, né, as pessoas que estão trabalhando em casa, home office, tá às vezes trabalhando, comendo ao mesmo tempo, com o computador, Exato. com o celular ali. Então ninguém presta muita atenção no que está comendo, né? E eu falo que a digestão começa com a visão, com o olhar. Você está olhando para o alimento ali, o seu cérebro já entende que vai vir a comida, né? Então a gente produz as enzimas digestivas, né? Suco gástrico, né? A gente tem um fechamento do esfíncter ali do estômago quando a gente está olhando para a comida, né? O corpo está preparando ali o processo digestivo.
Então, é a visão, né? Olhar e preparar o seu corpo para isso, né? Então, a gente Faz tem que estar parte esse presente, processo, faz né? parte, mas tem que estar presente nas refeições, né? Excelente. Agora, voltando no GLP-1 Uhum, e nisso daí que produz o nosso organismo, essas pessoas que têm esse benefício, é só pela duração maior do que esse GLP-1 tem, que a gente uhum. injeta externamente, ou porque o próprio GLP-1 do próprio organismo também não está dando conta de gerar essa saciedade completa? O GLP-1 ele tem várias funções, né? Acho que por isso que é um medicamento aí tão inovador e tão interessante, né, no resultado que a gente tem, né? O GLP-1 é um hormônio que além de demorar um tempo maior para esse esvaziamento gástrico acontecer, então dá essa sensação de saciedade mais prolongada, ele também tem uma função bem diversa no nosso corpo, né? Então ele aumenta a lipólise, então lá no nosso tecido adiposo ele é um hormônio que aumenta a quebra de gordura. Então, Gostei. então ele tem essa função aí de realmente de liberar essa gordura, de aumentar essa lipólise. Ele é um hormônio que é cardioprotetor, então que a gente não tinha, né, no mercado, a gente tinha sibutramina, por exemplo, que ainda hoje é um medicamento para tratamento de obesidade, mas a sibutramina ela piora o débito cardíaco, né? Entendi. Tem os O colaterais GLP-1, mais efeitos chatos. colaterais. E o GLP-1 não, ele melhora o débito cardíaco. Então, ele é cardioprotetor. Ele é neuroprotetor, o GLP-1. Então, ele também tem uma função ali do sistema nervoso central, também regulando hormônios de fome e saciedade. Então, a pessoa fica mais satisfeita por mais tempo. Inclusive, a gente tem estudos novos mostrando benefícios dele para vícios, para pacientes alcoólatras, né? Que tem, Uau, que porque aumenta bom! a recepção de dopamina. Então, a pessoa tem menos vontade de beber, como tem menos vontade de comer, como tem menos vontade de comer doce. Então, ele mexe ali também, tem essa função do sistema nervoso central. Então, ele tem uma função bem sistêmica no pâncreas, né? Ele vai melhorar essa secreção de insulina. No músculo, ele também vai aumentar essa sensibilidade à insulina. Então, tem uma função muito sistêmica. Então, não é só questão de saciedade, mas tem uma função bem sistêmica no nosso corpo para essa melhora mesmo do Nossa, maravilha, um metabolismo. monte de coisa que eu É, não sabia. Eu é, sou cirurgião vascular e eu aham. sei que já tem estudos mostrando, apontando que melhora até a capacidade de pacientes que têm oclusão arterial, problemas circulatórios na perna, Uhum. de melhorar a capacidade até de andar essa medicação Sim, também. sim, eu tenho muitos pacientes, né, que são nefrologistas que usam para controle da pressão, porque ele também aumenta a excreção de sódio, então melhora Olha também toda a só, função renal. Então tem, né, várias funções, não é só da questão do trato gastrointestinal, né? Então por isso o efeito dele é um efeito, né, mais rápido, né? Por isso, né, é usado mesmo para uma perda de peso maior. Né, um substituto aí, né, do futuro das cirurgias bariátricas, né, que exato. E é o que a essa gente realidade, você acha que a cirurgia bariátrica vai ficar para trás ou ela ainda vai ter o lugarzinho dela lá? acredito que o futuro é esse, né, é uma cirurgia muito invasiva, né, com vários efeitos colaterais para a vida toda, né, então acho que as canetas elas vieram para ser um suporte aí menos invasivo para essa perda de peso acontecer. E qual, você falou do IMC acima de 25, mas Uhum. qual pessoa pode Ah. usar mesmo? Ou qualquer uma ou tem restrições? Não tem nenhuma restrição. O que a gente sabe, assim, né? Qual que é o objetivo dela? É regular uma resistência à insulina, né? Que vai favorecer ali, né, essa perda de peso. Então, a gente indica para pacientes que têm uma resistência à insulina, uma dificuldade mesmo dessa perda de peso acontecer. E para pacientes que realmente, às vezes, a gente tem que tratar uma dislipidemia ou não consegue também diminuir a ingestão calórica, né? Então tem uma dificuldade de comer menos no seu dia a dia, né? Então, não tem nenhuma contraindicação. Porque você falou de efeitos colaterais, Uhum, né? E aí eu queria entender também quais uhum. são esses efeitos colaterais e até onde eles podem chegar. Sim. O que a gente tem que pensar, né? A gente utiliza essas canetas para pacientes que querem perder peso, né? Uma pessoa que está com obesidade, com sobrepeso, que Ok. normalmente vai ter uma dieta de o quê? Umas 3.000 calorias? 4.000 calorias? Que quando a gente coloca a caneta, a pessoa vai conseguir ingerir o quê? 1.000 calorias? Mil e Entendi. poucas calorias? Então a gente não consegue chegar, às vezes, num aporte de micronutrientes que essa pessoa consegue ingerir,
né? Certo. Para a estrutura corporal que ele tem, e a ingestão de proteína que ela precisa para a manutenção da massa muscular, né? Então, esse é o nosso grande desafio, e esse é a grande consequência que vem vindo do uso dessas canetas. Então, a gente tem dados já estatísticos que 2/3 das pessoas que utilizam reganham peso. Hum, Então, por justamente não ter um apoio, né, nutricional, de estilo de vida, de atividade física, psicológico, né, para fazer esse acompanhamento de uma forma correta, para essa perda de peso acontecer de uma forma saudável. Então, são pacientes que a gente tem que ajustar a ingestão de proteína e muitas vezes aumentar a suplementação, né, incluir uma entendi. suplementação de micronutrientes. Mas não é um problema a proteína, às vezes, para essa pessoa se alimentar. Eu sei que agora tem fórmulas e Uhum, tudo para facilitar o whey proteins da vida. sim, Só que a proteína habitualmente ela é de difícil sim. digestão, ela faz uma sensação de saciedade mais precoce também, não é? Sim. O GLP-1, né, o que a gente tem aí nessas canetas, esse análogo, esse hormônio, a gente produz com proteína. Então, quando a gente alimenta com alimentos ricos em proteína, em fibra, naturalmente nosso corpo produz mais GLP-1. Por isso que são alimentos que dão mais saciedade, né? Perfeito. Então, quando a gente coloca uma ingestão maior de proteína nesse plano alimentar desse paciente, com o uso das canetas, ele realmente não consegue ingerir tanta proteína, Pois né? é. A digestão, a digestibilidade é muito lenta. Então, hoje a gente usa essas proteínas em pó de melhor digestão, né? Um whey protein, um colágeno, um aminoácido em pó, né? Hoje a gente tem a proteína da fava, que é o Pepti Strong, que tem uma alta concentração de leucina, que a gente consegue manter essa massa muscular, creatina, a gente usa creatina muito para esse público. Então, a gente Legal. tem estratégias, né, para conseguir chegar num aporte ali que o paciente precisa para a manutenção dessa massa muscular e a perda de peso acontecer da forma mais saudável, né? Que é o que a gente quer. E mais sustentável, né? Que é o que a gente quer, né? Exato. Porque se fala muito, né, sobre perder peso, mas perder peso com qual qualidade, né? Emagrecer não é perder peso, né? Então, assim, a gente tem que pensar qual a qualidade dessa perda de peso desse É, porque apontam paciente. muito também essa questão da proteína, a perda proteica, porque a proteína também é onde se vem a energia. Então, o Sim. organismo não está comendo muito, vai buscar energia muitas vezes até mais precoce na proteína, é isso? Sim, sim. Se tem uma baixa ingestão calórica, o organismo acaba usando a própria massa muscular como fonte de energia, né? E a nossa massa ativa, né, onde a gente tem aí produção de energia, geração de energia, é o nosso músculo, né? É uma glândula neuroendócrina, né, o nosso músculo, né? Então ele produz ali, né, energia. Então é importante a manutenção dessa massa. Por isso que a prática de atividade física é importante em conjunto, essa ingestão, esse cálculo, né, da ingestão de proteína, da dieta, né, e de micronutrientes, né, porque vai ser um paciente que vai ter um déficit, né, de magnésio, muitas vezes, de antioxidantes, muitas vezes, e ele está no processo de emagrecimento, né, então ele está no processo que ele precisa desse aporte de micronutrientes. Eu estou apaixonando por essa história de É, micronutrientes, é, essa visão mais global das ah, coisas, né? Que a nutricionista, é, a nutrólogo, essas pessoas têm essa visão mais macro, né? Não é aquela sim. visão só no probleminha. Aham, exatamente. E que muitas vezes o exame de sangue ele não chega a apontar a deficiência. E a gente não precisa esperar chegar à deficiência para isso acontecer, Entendi. né? Então a gente já, né, trata antes, né? Então, assim, esses pacientes, normalmente a gente fica muito, a gente observa mais de perto esses exames de sangue, faz com mais frequência, justamente para acompanhar, né, esse nível de deficiência ou não, para não chegar a esse nível de deficiência ou corrigir, né, o quanto antes, né? Então a gente tem que ter um olhar realmente mais de perto. E o nutricionista ele faz, né, esse trabalho, né, a anamnese, né, de ver o que o paciente se alimenta, a rotina da casa, de compras, Não é um as cardápio queixas. pronto. Não é o cardápio pronto, né? Por isso que é tão personalizado, né? Então é ali na anamnese que a gente vai descobrindo as deficiências que o paciente tem, né? Por isso que é muito individual, né? Então, o nutricionista, apesar de hoje a prescrição estar muito na mão do médico, Uhum, obviamente tem os nutrólogos, sim. endocrinologistas que acabam entendendo muito disso, Uhum, mas o nutricionista ele se torna indispensável. E eu conversei muito com sim. médicos, eles falam, Rafael, de É. nutrição mesmo é nutricionista. Sim, sim. Hoje, né, a gente tem, né, a Anvisa, né,
colocou, né, como obrigatório a prescrição por médicos, né, e eu acho que é isso mesmo, né, que as pessoas, né, que não têm orientação, né, tem que ter um médico ali por Diminuir os trás riscos, para né? diminuir os riscos, né, ajustar dosagens, ou ver se realmente, né, é o caminho para aquele paciente, mas feito com acompanhamento nutricional em conjunto, né, porque o resultado e depois até a manutenção desse resultado, né, é totalmente diferente quando você tem um acompanhamento nutricional por trás, né. Hoje em dia a gente tem acesso a muita coisa, né, Rafael? É muito suplemento, é muito É alimento, é muita muito, né? informação. Até E ao demais. mesmo tempo as pessoas estão ganhando cada vez mais peso, né? Então, mesmo com tanta informação, com tanto alimento, com tanto suplemento, as pessoas estão no caminho inverso, né? Ganhando mais peso. Então, né? Porque enquanto elas estão lendo ali, elas estão comendo o docinho ali, o É, salgadinho. porque a gente vive num país, no mundo, né, muito com fatores externos, né, que prejudicam muito a nossa saúde. Então, é estresse, é uma privação de sono, né, que a Perfeito. grande Olha, maioria das verdade. pessoas vem aí com uma privação grande de sono, sedentarismo, né, a gente Ouvi tem... falar já. É. Então, olha o estilo de vida que acompanha, a ansiedade, né, telefone, né, tecnologia. Então, assim, é muito estresse, né? O nosso corpo está sendo bombardeado o tempo todo com esse estresse. Então, realmente, né, as pessoas acabam descontando na alimentação. Né? No que é palatável, no que é prazeroso, no que é prático, no que está ali na mão, no que ali é um clique só, né? Então você sabe ali que é um clique, o lanche está ali pronto na sua mesa, na sua casa, né? Então se torna cada vez mais difícil, né, ter saúde mesmo com tantas ferramentas que a gente tem hoje, Exatamente. né? Agora eu queria que você complementasse um pouco também dos Hum, efeitos colaterais, sim. porque eu já fiz uso, por exemplo, do Ozempic num período Aham. e eu sei que dá bastante efeito colateral, É, principalmente nessa dose semanal que é, né? sim, sim. Então, um dos maiores efeitos colaterais é a questão gastrointestinal mesmo, né? Então, como ele retarda esse esvaziamento gástrico, o intestino ele dá uma travada, né? Então, a gente aumenta a ingestão de fibra, a gente aumenta a hidratação, porque também tem esse porém. Se o paciente ele fica com mais saciedade, ele hidrata menos também, ele não consegue hidratar tanto. E ele está Verdade. tendo um aumento da excreção de sódio renal, né? Então, o risco de desidratação é muito maior, né? Além de ressecamento desse intestino, né? Então, a gente aumenta a ingestão de fibras, a gente tem um cuidado muito grande com essa saúde intestinal desse paciente. Então, com o aumento mesmo de fibras, né? Como psyllium, Então, aveia, constipação é né? algo A relativamente constipação comum é o efeito colateral maior que a para gente todos os tem tipos desses para todos os GLPs. tipos que a gente tinha, que a gente tem do GLP-1, tá? O Tá. Wegovy, o Saxenda. Agora o Mounjaro, que vem com essa dupla ação, ele não tem tido tanto efeito colateral, nem de náusea e nem de constipação. Às vezes ele dá até mesmo uma diarreia. Ele solta às vezes um pouquinho o intestino em dosagens um pouco mais altas. Então, o cuidado que a gente tem hoje em dia mesmo é muito com essa saúde intestinal, né, para melhorar toda essa saúde intestinal. Então, a gente entra com suplementação com fibra, é, com uma glutamina. Então, o cuidado é mais intestinal, porque náuseas, eles a maioria hoje em dia não dá mais náusea. O efeito colateral tem reduzido nesses novos medicamentos que têm vindo, né? Maravilha. E É, dor de cabeça? Você pegou muito? muitas vezes por causa da desidratação, né? Duas questões. Ou a desidratação, então o paciente não está conseguindo hidratar da maneira que ele deveria ali ao longo do dia, por conta dessa saciedade, e por conta da ingestão mesmo de calorias, né? Então, às vezes, o paciente fica períodos muito longos sem se alimentar, então acaba dando essas dores de cabeça. Que eu tinha dor de cabeça de querer Muito, morrer. né, aí. E às vezes até a falta de alguns nutrientes, né, magnésios, vitaminas do complexo B. Então pensa que o paciente ele tá com mais saciedade com as canetas, ele não vai conseguir ingerir às vezes tanta fibra, alimentos ricos em fibra, que é onde a gente tem, né, as nossas fontes aí de complexo B, por exemplo. Sim. Então, essa deficiência desses micronutrientes pode trazer também a essas dores de cabeça.
Por Tá, isso que é Camila, tudo agora muito fala pra mim, acompanhado. agora eu também, eu cheguei a começar a ver, mas eu sempre esqueço. Quais são essas canetas que a gente tem no mercado hoje no Brasil? Hoje, o último lançamento que a gente teve, né, foi o Monjaro, né, Certo. que ele tem essa duplação. Então, ele tem o GLP-1 e o GIP. Então, ele tem um efeito realmente um pouco maior, né, porque ele vai ter essa duplação de saciedade, tá? Então, é o que a gente tem usado mais para tratamento mesmo de obesidade e diabetes, tá? Para um sobrepeso, para uma resistência à insulina, a gente ainda tem o Wegovy e o Saxenda, né, Certo. que tem a ação única GLP-1, do GLP-1. Então, normalmente são os que a gente mais utiliza aí, né, para essa finalidade mesmo de obesidade, sobrepeso, O resistência à Ozempic tá insulina, ficando de fora. Ozempic também, que é GLP-1, uma Tá. ação, né? E vai vir, né, uma marca brasileira aí em breve, né? Então eles vão lançar uma marca brasileira que eu acho que vai ficar mais acessível para a população, né? Se eles patrocinarem a gente fala o Podia, nome. né? Mas eu acho Tá? que assim, até essa acessibilidade para a população é importante, né? Porque eu acho que ainda são Sim. medicamentos com um custo muito alto para a população que às vezes precisa e que não tem condição, né, de ter o medicamento. Então, acho que vindo, né, um laboratório nacional brasileiro, eu acho que a gente vai Baratear conseguir isso aí. colocar um custo mais, né, E até é bom acessível. que você puxou um assunto. Você acha que isso aí seria uma forma de prevenir, inclusive, a diabetes, a hipertensão, as síndromes plurimetabólicas, todas essas complicações que vêm, né? Que são N, né? Eu sou Sim, vascular, o diabético vem aos montes, sim, renal, sim. cardíaco, AVC e tudo. Você acha que isso talvez seja uma solução até de baratear o sistema público? Acredito que sim, né? A gente tem que entender que a obesidade é uma doença, né? Uma É uma das que mais patologia, matas, né? né? E é uma doença que é isso, né? Ela vai trazer com ela outras doenças, né? Então, a obesidade, o corpo, o corpo ele fica a todo momento tentando voltar naquele peso que ele entende que é o peso sustentável para aquele indivíduo, né? Por isso que é tão difícil, né? Tratar a obesidade. O tratamento para obesidade é para a vida toda, né? O paciente ele tem que entender que ele tem uma condição ali genética, ambiental, né? Que favorece esse ganho de peso dele. Então, ele tem que ter esse tratamento para o resto da vida, entender que é uma mudança mesmo de estilo de vida, né? E aí o corpo fica tentando, o metabolismo fica tentando voltar para aquele peso que entende como saudável e de diversas maneiras, né? O Então aumenta a corpo é igual a fome, aumenta. vovó. Aí não tá Não, gordinho. não tá. Então, assim, ele entende, bom, peraí, vamos voltar no peso, que eu entendo que é o peso sustentável para ele, que faz ele sobreviver a esse peso, né, que eu tô acostumado ali a deixar ele a sobreviver mesmo esse indivíduo, né? Então a Sim. gente tem alterações de hormônios de fome e saciedade, uma redução de taxa metabólica basal, né? Tudo para voltar naquele peso. Por isso que quando uma pessoa ela faz um processo de emagrecimento, nas primeiras semanas ela perde peso. Mas depois ela entra naquele efeito platô, então ela volta aquele peso que ela tinha ou até ganha um pouquinho mais, né? Então é uma forma, né, do organismo mesmo recuperar aquele peso que ele entende como saudável. Então é difícil, né? A gente tem aí todo o movimento contrário, né? Você É. está se O esforçando ali um corpo, ele movimento entende que você contrário. está liberando energia, ele fala, eu tenho que economizar. Economizar. Então É, ele deixa de é, gastar aquilo que ele gastava antes também, antes. né? É. Mesmo durante o tratamento com essas Exatamente. canetas. A taxa metabólica reduz, né? Então a gente tem várias alterações fisiológicas E como eu mudo de isso? alterar. E aí a gente muda isso como mudando a estrutura corporal, né? Aumentando sua massa muscular. Então por isso que a atividade física é tão importante, né? Então esse indivíduo fazendo mais atividade física, ganhando uma massa muscular, ele vai ter um metabolismo mais acelerado, né? Reduzindo essa massa de gordura corporal, né? Então é mudança de composição corporal mesmo, né? Comer melhor, dormir melhor. Dormir melhor, que a gente sabe que a alteração de sono desregula toda a nossa questão hormonal também, né? Então, a privação de sono aí só 2 vezes na semana, a gente já tem alterações de hormônios de fome e saciedade, aumento de resistência à insulina, uma preferência por carboidratos mais simples, refinados, né? Então, prejudica muito, né, na perda de peso, na longevidade, essa privação de sono. O nosso corpo é o nosso sabotador, então. O É. problema é ele. Nem sempre. Eu acho que o nosso estilo de vida é o nosso sabotador. Eu tentei achar um É, culpado. é. Eu acho que o nosso estilo de vida, né? Que a gente dorme cada vez mais tarde, com mais telas, estamos cada vez mais Uhum. ansiosos, né? Mais sedentários, né? Então, assim, eu acho que é o nosso estilo de vida que anda, né, piorando isso. Então, é isso. Essa mudança dessa composição corporal
né, em contrapartida aí desse tratamento, a gente consegue um efeito mais duradouro dessa perda de peso. Então, o paciente que ele está em tratamento com as canetas, mudando esse estilo de vida, mudando essa composição corporal, o metabolismo dele, né, vai estar Então ele vai conseguir perder mais peso de forma cada vez adaptado melhor e, obviamente, mais e saudável, é mais isso. saudável. E entender que é um tratamento, né? Então, hoje, o protocolo que a gente tem com as canetas é um protocolo de 1 ano, né? 1 ano e meio, Bastante né? tempo, achei que era mais Para curto. manutenção, né? Para manutenção dessa perda de peso, né? Para ela acontecer. Então, para uma obesidade, é um tratamento um pouco mais longo. Né? Então, por isso que eu falo que ficar mais acessível vai ajudar muito, né? Porque é uma doença, né? Então, não quer dizer que Exato. a pessoa ali emagreceu ali com a caneta que ela tá curada. É como um diabético, né? Ele vai ter que cuidar, ele vai ter que se tratar, né, para a vida, né? Então, ele vai ter que estar sempre ali, né, com acompanhamento, com essa mudança de estilo de vida, né, com acompanhamento psicológico, que é muito importante também, né? Perfeito. Agora, falando de como aplicar, eu sei Uhum. que o Ozempic é uma vez por semana, né? Que Sim, traz em bula, e aham, o Monjaro, que vem agora, também uma sim, vez uma por vez por semana. semana. Uhum, Porém, eu lembro que uhum, mesmo no começo lá do Ozempic, colegas uhum, meus usaram com aplicações fracionadas. sim, aham. Isso é usado ainda? É mais seguro? Nada para efeitos colaterais Colaterais? até. Não, como hoje os efeitos colaterais são muito mais reduzidos, né? É uma vez por semana mesmo. Tá. Então a gente não faz mais fracionado. Porque com o É, Ozempic eu confesso que eu cheguei a fazer o uso uma vez por semana e quando eu uhum. mudei para fracionado eu parei de ter efeito colateral, Lateral, né? que é aquele você dá poucos cliquezinhos, Cliquezinhos, né, isso, é. Hoje os efeitos colaterais são muito, muito no brandos. Monjaro. O Monjaro não dá praticamente nada. Dependendo da dosagem, só mesmo às vezes alguma questão intestinal, mais de náusea, essas dores de cabeça. Não, tanto que o paciente ele tem que ter uma qualidade de vida, né? Não adianta ele Sim. sentir efeito colateral e não conseguir fazer sua atividade Nossa, às vezes um física, dormir sofrimento. bem. Então, assim, os efeitos colaterais estão sendo reduzidos, né? O que é muito bom, né? Tá? E essa hidratação? Você falou que hidratar é importante. Uhum. Você tem que se hidratar esse paciente mais até do que hidrataria sem o remédio ou mantém o Não, mesmo manter a volume? hidratação de acordo com o peso corporal, né? E isso a gente tem que pensar se o paciente ele está emagrecendo, né? A gente vai fazendo esse ajuste, né? Da Tá. reposição da, Uma da, pessoa da de 80 hidratação. quilos, Normalmente faz um cálculo de 35 ml por quilo de peso. Então, 35 ml, já podem pegar a faz calculadora aí que calculadora faz no seu peso, a que continha. é a média ali da hidratação por dia que você deveria ter. Então, aí a gente vai calculando de acordo com essa perda de peso também do paciente acontecendo, né? Mas é um desafio, porque realmente a hidratação ela vai também dar essa sensação de empazinamento em um paciente que já não consegue comer tão bem, né? Então, a Entendi. gente, a gente pensa muito em estratégias mais líquidas, de shakes, de sucos, que a gente pode bater com aminoácidos, com proteína, que aí o paciente ele consegue hidratar e nutrir E ao mesmo nutrir ao mesmo tempo, tempo. Eu entendeu? gosto de vocês. Vocês têm soluções Temos soluções boas. para tudo a gente tem solução, isso que é legal, né? Maravilha. E o paciente que insiste nessa ideia, você acha que ainda vai chegar nessa ideia de estética, essas medicações, ou sempre vai ser um tabu, um problema isso aí? Então, eu acho que assim, hoje a gente vive na era do imediatismo, né? Todo mundo quer Exatamente. assim resultado para ontem, né? E a mídia social, né? Esse culto à magreza, né? Ao corpo, né? Então as pessoas estão tendo muito essa imagem corporal muito distorcida. Então, eu acho que o que veio ajudar, né, agora a prescrição médica, né, desses medicamentos é isso, justamente as pessoas não ficarem utilizando essas canetas só para fins estéticos, né, porque não adianta, a pessoa ela vai perder peso, vai perder saúde, vai Uhum. chegar um momento que essas canetas elas têm um efeito X dela, né, ela vai ter o efeito máximo que ela consegue dar, depois ela não consegue, você não vai ter mais resultado com essas canetas. Então vai ficando aí mais a questão mais psicológica mesmo desses pacientes, né? Entendi. Dessa população. Essa dependência psicológica. Dependência e essa distorção toda da imagem, do emagrecimento, né? O tempo inteiro ali de estar do emagrecimento. Então, né, eu acho que é o que a gente tem que tirar é isso, né? Não é um medicamento para fins estéticos.
É um medicamento para um tratamento de uma doença, Entendi. né? Que é uma obesidade, que é um sobrepeso, que é uma diabetes, né? E você Para falou estética, de a gente tem outras dependência. opções. Eles geram dependência química de alguma forma também? Ou até Não. uma resistência química? Fala, ó, o organismo já não faz diferença nenhuma usar esse Não, ele remédio? chega no, como todo medicamento, ele chega no efeito dele Máximo. máximo, né? Então, por isso que a gente chega na dosagem máxima e depois a gente vai reduzindo a dosagem dele. Então, ele chega no efeito máximo, mas ele não causa dependência. O seu corpo, ele não tem uma resistência. Não chega. Ah, eu tenho uma resistência a ele. Cheguei numa resistência do medicamento. Não, ele chegou no efeito máximo que ele fez aí para o seu corpo. Né? E a gente tem benefícios, inclusive, dele para o público feminino. Então, assim, a gente acredita que o estrogênio da mulher favorece o efeito. Então, normalmente as Olha, mulheres têm uma perda de peso, beneficiadas. alguma coisa a gente tem que ganhar, É né? justo, tá bom. Então, as mulheres normalmente elas têm um efeito maior de perda de peso, menos perda de massa magra comparada ao homem no uso das canetas, né? Muitas vezes porque o homem realmente às vezes tem um pouco mais de massa magra do que a mulher, né? Mas isso é bom, que na mulher a gente consegue poupar um pouco mais a massa muscular comparado ao público masculino. E às vezes o efeito para o público masculino ele demora um pouco mais a aparecer. Então, a perda de peso para o homem às vezes demora um pouquinho mais. A mulher perde um pouco mais rápido. Sensacional. É, Ó, você já falou um milhão de coisas que eu não fazia ideia. Eu é, acho muito legal esse é, bate-papo, que o pessoal lá em casa está aprendendo, mas eu tô aqui também me que bom. deliciando desse assunto. É muito interessante. E você falou desse paciente, você falou de 1 ano, às vezes, de Sim. tratamento, mais ou menos, eu imagino que às vezes até prolongar. Uhum, Esse paciente interrompendo esse tratamento, uhum. esse efeito rebote, esse efeito de reganho, você apontou que é muito comum mesmo. Sim, sim. Se não Mas faz o tratamento da forma correta, né? Porque você tem que fazer o desmame do medicamento, né? Então, você não pode interromper, né? De repente, né? Você tem que preparar o seu organismo para essa redução de dose, né? Então, realmente, o reganho, ele vem muitas vezes por conta disso. O paciente emagrece, pronto, perdi o peso ali que eu gostaria. E aí para de tomar, né? Para de usar, e aí tem o reganho do peso logo em seguida, né? Acontece muito. e outra coisa também que eu observo, às vezes a gente começa uma dieta, mesmo sem a Uhum, medicação, a gente vai bem e tudo mais. uhum. Depois a gente começa a comer mais, vai numa festinha a mais, aí você fala, "Eu nem aguentei muito, mas na próxima você já aguenta um pouquinho mais, você vai Isso. reacostumando o corpo a comer mais também. Vai reacostumando. Você tem aquela memória sua, né? Todo o sistema nervoso central tá ligado a isso, o hipotálamo tá ligado a isso, né? Ao aumento da sua ingestão calórica para Sim. voltar naquele peso que ele entende que é o seu peso saudável. Hoje a gente tem estudos que mostram que para o seu corpo entender essa nova memória de peso que você perdeu, né, no Ah, tratamento, você tem que sustentar esse peso por 6 anos. não. É. E célula de gordura não morre, né, Rafael? A gente emagrece, os Exato. adipócitos continuam ali, que são as células de gordura, elas só estão sem a gordura, mas a memória da célula tá ali, Elas estão né? ali. Então, né, aumentando, né, a ingestão calórica, a fome, né? Então, os hormônios de fome, né? Então, grelina aumenta, leptina reduz. Então, a pessoa ela vai voltando ali, né, com o hábito dela, com a fome, com o hábito dela de comer Tinha um que volume tentar pôr um maior. Alzheimerzinho nela para É, ela não né? lembrar tanto e ter essa Jamais. memória É. toda Por isso que eu falo, a obesidade é uma doença, ela tem que ser tratada como doença para e para sempre. sempre. E aí o paciente tem que estar muito atento, junto, né, com, né, os profissionais que acompanham, para quando estiver vendo, opa, peraí, né, tô perdendo um pouco o controle aqui do que eu tava, né, para saber a hora certa da intervenção, né. Então, é um trabalho para a vida, né, como um hipertenso, como um diabético, é isso, né, é um tratamento para a Cuidar hoje vida. e E sempre. sempre, sempre. E outra coisa, porque a alimentação muitas vezes, a alimentação é prazer, não adianta, Sim, né? Você sair com os amigos, você sim. é social, é Social. prazeroso. E pode se tornar um vício também, Uhum, né? uhum. E essa pessoa, ela sai muitas vezes do vício alimentar e a gente ouve, entra em outros vícios até ruins, como álcool, Sim, droga. sim. Esse É, cuidado, como é que tem que é. ser Que feito acontece aí? muito com a bariátrica, né? Então, Exatamente. assim, né, é um dos riscos, né, um dos efeitos colaterais e riscos da bariátrica é isso, né? Então, a pessoa, ela procura esse prazer,
essa dopamina, né? Essa sensação de prazer, de bem-estar, com outras, de outra forma, que não é a alimentação, né? E assim, a vantagem das canetas não é que você come, né? Você pode, às vezes, comer menos nos primeiros dias de aplicação, ou quando você está modificando um pouquinho a dose, quando você aumenta um pouco a dose, mas você consegue comer. E você tem uma maior recaptação dessa serotonina e dessa dopamina. Então, por isso que você come pouco, sente satisfeito e você não quer mais. E a alegria é a É mesma. alegria mesmo, entendeu? Então, essa é a vantagem, né? Você não busca prazer em outras coisas, né? Muito bom. Tirando da comida, né? Substituindo, né, da alimentação. E nessa transição, você, Camila, recebeu lá aquela pessoa que adorava um chocolate e tal. Como é que você faz essa transição? Você fala, ó, vamos cortar de uma vez e dar um susto no corpo, vamos... Eu acredito que toda restrição gera compulsão, né? Certo. E eu falo muito que se dieta funcionasse, estava todo mundo saudável e todo mundo dentro do peso, Porque o que não né? falta são dietas, O né? que não falta são dietas, o que mais tem são dietas. Então, a restrição, ela não funciona, né? Então, eu gosto de dar essa liberdade para o meu paciente. Primeiro, né, Rafael, aprender a comer, que as pessoas não sabem comer, né? Então, aprender a entender, né, o que são nossos macronutrientes, qual o papel deles no nosso organismo, nossos micronutrientes. Eu acho que o mais importante, e muitas vezes eu nem mexo, às vezes, tanto no plano alimentar, mas eu mexo na rotina do meu paciente, é ele entender, né, o ciclo circadiano dele, né, o ciclo metabólico, né, começar a dormir mais cedo, fazer um bom café da manhã, né, fazer uma boa refeição ali no meio do dia, no meio da tarde, organizar essa rotina, né, naturalmente esse paciente já vai perder peso, já vai ter, né, um bem-estar maior, né, então às vezes não é a restrição, às vezes é você dar opções. Vamos colocar uma sobremesa mais saudável, um chocolate mais saudável e vamos mudar um pouco essa rotina, né? Vamos ajustar seu ciclo circadiano, seu ciclo metabólico. Vamos dormir mais cedo, vamos acordar, vamos fazer uma atividade física, vamos tomar um bom café da manhã, vamos suplementar, às vezes, alguns micronutrientes que estão faltando aqui nessa alimentação, né? Vamos melhorar essa saúde intestinal, né? Isso é Então, muito legal. então a gente sabe que dieta não é caloria, né? O alimento não é só caloria. Vocês Né? mudaram essa visão, né? Mudamos essa visão. Bom, quando eu formei, ainda não, a gente ainda tinha dieta dos pontos, né? Existia a dieta dos pontos, que a gente contava caloria, né? E hoje a gente sabe que isso não resolve, né? Caloria não é tudo, né? Então, o alimento que ele tá ali tem, ele tem a caloria, ele não tem só caloria. Ele tem a fibra, ele tem a água, ele tem os nutrientes, né? Então, e toda essa sinergia que vai acontecer dentro do organismo, no seu trato gastrodigestivo, que é isso que vai trazer benefícios. A gente vê os adoçantes hoje, né? Os adoçantes têm 0 calorias, mas eles causam prejuízo no organismo, eles prejudicam na perda de peso, Olha né? só. Os adoçantes artificiais, né? Então, né, esses aspartames, né? Então, assim, a gente sabe que caloria não é tudo. Então, a restrição eu não acredito que funciona. Claro que a gente tem, né? Eu falo muito isso, assim, o corpo ele entra nesse platô, né? Cada organismo ele reage de uma forma no tempo, né, de cada organismo. Então, o processo de emagrecimento chega um momento que a gente entra no platô, né? Sim. E aí a gente tem estratégias nutricionais. A gente tem aí uma dieta low carb, a gente tem uma dieta cetogênica, a gente tem um jejum intermitente. Mas isso são estratégias, né? Justamente para o corpo ele dar um susto e a gente tem um choque aí. Então, estratégia, eu falo que tem data para começar e data para terminar. Então, você faz 15 dias, 20 dias. E a mesma pessoa você pode ir mudando essas Mudando, o estratégias. corpo ele tem que ter essa flexibilidade metabólica, que é o que a gente chama. Ele tem que saber tirar energia do que tem. Seja carboidrato, seja proteína, seja gordura. Então, se você está num jejum, seu corpo tem que saber tirar energia da sua gordura. A gordura serve como fonte de energia. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade, né? E não acostumar o seu corpo a ter sempre carboidrato, 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 carboidrato. O carboidrato é muito prazer, né? É o Traz muito carboidrato que prazer. traz essa sensação de E prazer. quanto pior a qualidade do carboidrato, acho que o prazer é Quanto maior. mais palatável, que aí você junta esse carboidrato com gordura, que dá essa Uhum. sensação, né, de o paladar é mais, né, saboroso, né? Então junta o carboidrato com gordura. Meu Deus, agora você falou das dietas, eu até tive uma conversa com outra colega nutricionista, a gente falou uma penca aqui, dieta carnívora, dieta Neandertal, dieta... Eu inventei uma agora, pensando aqui, muito boa. A dieta... Oi, eu vou lembrar, calma, eu já vou lembrar dela até...
Da pessoa do canibal. Do canibal. Aham. Sentiu fome e morde o dedo. Morde o dedo. Essa é boa. Pode ser? Porque aí a Essa pessoa é boa. ó, Pronto, ó, doeu. Peraí, passou. É, olha o que passa na cabeça da é. quinta série do rapaz aqui. Ai, Mas ai. tem de tudo, né? A gente Nossa, abre. e É dietas muitas vezes impressionante. restritivas, como você falou, A né? grande E maioria. que para aquela É. pessoa até pode ter um efeito para uma pessoa, mas para outra pode ser extremamente danosa, né? É o imediatismo, né? As pessoas querem perder peso assim, né? E de qualquer forma, né? E aí é o imediatismo. E a gente sabe que não funciona. Exatamente. E dentre as alimentações, você citou uma coisa que me chamou a atenção, que a gente ouve muito falar, o café da manhã, bem alimentado. Eu falo por mim porque eu não como um bom café da manhã. Uhum, Eu raramente me alimento café da manhã. uhum. Então, o café da manhã, entre as refeições, talvez seja mais importante. Sim, né? O café da manhã é onde a gente começa o nosso dia, né? Eu falo que a gente tem que seguir nosso ciclo circadiano, nosso ciclo biológico. Eu falo que mais importante que comer bem é comer na hora certa, né? É a gente acompanhar esse nosso ciclo circadiano. Que fomos programados para acompanhar o sol, a luz do sol. Nós somos seres diurnos, né? Nós não somos Exato. morcegos, né? Então, nós fomos programados para produzir enzimas digestivas, temperatura corporal, né, ela varia ao longo do dia de acordo com o claro e com o escuro, né, insulina, né, então quando a gente acorda pela manhã, né, e a gente tem essa luz do sol, essa incidência solar, a gente tem produções de hormônios ali que vão ser regulados ao longo do nosso dia. Tem onde a gente tem um pico de insulina, onde a gente tem um pico de cortisol também, que quando a gente acorda ali pela manhã, que ele tem que voltar no nível basal, então é importante a gente ter uma produção maior de serotonina, esse hormônio da alegria, do bem-estar. Então, o café da manhã ele vai regular esses hormônios. Então, quando você coloca ali um café da manhã rico em fibra, rico em gorduras boas, em proteína, você regula a sua insulina, então você tem uma modulação dessa insulina maior ao longo do seu dia, o que te dá menos fome, menos apetite no final do dia, Olha, que vai é o o dia pior inteiro. horário. Que legal. E porque você vai ter nessa modulação maior dessa insulina ao longo do dia, uma expressão dela melhor ao longo do dia. E a gente tem regulação também dessa serotonina, uma maior recaptação dessa serotonina, né? A gente tem alimentos ricos em triptofano, que é um aminoácido, que faz essa recaptação, essa síntese, na verdade, de serotonina. Então, ovo, aveia, iogurte, né? Cacau, são alimentos ricos em triptofano. Por isso que o café da manhã é tão importante, né? É ali que a gente vai regular esses hormônios. Então, fazendo um bom café da manhã, você vai ter menos apetite no final do seu dia. Que é onde seu metabolismo está mais desacelerado, né? Tá preparando para Preparando para descansar. descansar. Então, é o horário que você tem que ingerir menos mesmo. Você tem uma menor produção de enzimas digestivas, da própria insulina. Então, seu corpo ele não está apto a comer um pratão de carne, de comida, E né? até se sugere isso não comer muito perto da hora de Da hora dormir, de inclusive, dormir, né? né? Então, assim, pelo ciclo circadiano, produção de melatonina, que a gente tem melatonina sendo produzida por volta de 8, 9 horas da noite, a última refeição do dia ser antes desse horário. Que o Então eu corpo tá passo a minha pizza para de manhã. passa. Quanto mais cedo, melhor. De tudo que é ruim que pode te É, trazer, que pelo menos coma pelo de menos como manhã. no horário certo. Ai, ai. E em relação a outra coisa da alimentação que a gente ouvia Uhum, no passado uhum. e que já ouvi falar aqui que meio que caiu por terra é dividir o máximo possível as As alimentações, refeições. né? Falava, tem que comer de 3 em 3 horas. Não, Isso ainda é regra Não, a ou... gente fraciona com os usos das canetas, tá? Porque é justamente para as pessoas comer, para o paciente conseguir ingerir a quantidade de proteína, de calorias ali ao longo do dia. Então, com as canetas a gente fraciona, tá? Até que com as primeiras canetas que vieram para diminuir as náuseas, né? A gente fracionava mais, quanto maior o período em jejum, maior as Pior os náuseas. sintomas. Então a gente fraciona, mas não é regra hoje, né, esse fracionamento, né? Comer o tempo todo, né, essa coisa do beliscar o tempo todo, o corpo ele está acostumado a toda hora ter substrato, ter alimento. Então, dar intervalos mais longos em jejum é até positivo para modulação dessa insulina, modulação da sua fome, regulação da fome. Então, não existe mais essa regra de 3 em 3 horas, né? O que eu falo que é importante é não chegar nas suas refeições morrendo de fome.
Então é importante ter um fracionamento, né, das refeições ali que você sente mais, que você tem mais apetite. Então, às vezes, no meio da tarde, que você já tem essa baixa da serotonina, pra você não chegar à noite morrendo de fome, um lanche intermediário Sim. é legal, né? Mas realmente essa regra de 3 em 3 hoje a gente não utiliza mais. Muda muito, você falou sentir muita fome, eu tomar uma aguinha antes, já começar, não muda nada, né? Pensa que esse GLP-1, né, esse GIP, esses hormônios, né, que dão essa sensação de saciedade, é quando o estômago tá cheio, né? Então, se você tomar água, né, antes da refeição, para você sentir um pouco, né, de mais saciedade, pode ajudar sim, né? Seu Sim. estômago ele vai estar, né, mais preenchido ali, te dando essa sensação de mais Mas saciedade. não vai resolver meu Não, problema, não resolve. porque é É rápido, né? muito Essa rápida a produção passagem, né? é muito rápida. E beber água durante a refeição? Você é daquelas que acha que não é melhor? Ó, o nosso estômago é um músculo, né? Quanto mais volume você coloca nele, mais ele vai dilatando, né? Entendi. Por isso existe a bariátrica para redução desse volume, né, do estômago. Então, quanto mais volume de líquido com a comida ali, você vai estar dilatando seu estômago. Então, assim, não é, ai, não pode tomar, mas tudo, Também já né? não é algo que vocês É, levam a ferro e fogo, né? não, dependendo do volume, né, do líquido, mas assim, né, é evitar grandes volumes mesmo de líquidos durante a refeição. Eu sei que é muito recente ainda, né? Uhum, Para a gente pensar em tão longo prazo, uhum, o uso dessas canetas. uhum. Você acredita que possa ser, às vezes, necessário para alguns pacientes o uso ad eterno? Eu acredito que sim, porque por justamente o público ser pessoas com obesidade, né? Então, acredito que o tratamento é um tratamento mais longo, sim, e para a vida toda. Então, esse paciente ele vai estar sempre monitorando esse reganho do peso, né? Para aí sim a gente estar acompanhando, né? Para justamente não voltar ao peso, né? Que ele, né, tinha antes do tratamento. Mas Então, hoje a acredito que doutora seja. Camila, paciente foi lá, Aham. doutora, tal, conseguimos atingir meu objetivo. Uhum. Você tende a tirar isso ou você avalia, olha, esse caso é um paciente que talvez eu precise estender mais e tal? Como é que isso pode Eu faço em funcionar? conjunto com os médicos, né, normalmente, né, a equipe, né, de endocrinologia que a gente, né, conversa sobre isso, porque é de prescrição médica, né, Rafael? Sim, Então, assim, perfeito. então, assim, eu não mexo em dose, em nada, assim, sempre junto com o médico Mas que eu tenho certeza que sua acompanha. opinião é fundamental. Sim, sim. Aí a gente, né, troca ideia, né, com o médico pra gente fazer o tratamento da forma mais adequada. Mas, muitas vezes a gente faz o tratamento, a pessoa chegou no peso ali, no IMC, né, no peso, numa composição corporal que a gente acha interessante de manutenção, faz o desmame e retira o medicamento. Mas a gente continua o acompanhamento, né? Então, o paciente ele continua indo, né, às vezes 2 vezes por ano, 3 vezes por ano em mim, ou então na endócrino. E se a gente vê que o ganho de peso ele tá voltando, aí a gente avalia se a gente recomeça, né, o tratamento novamente, Então, uma das entendeu? opções estratégicas talvez seja isso: você obter um resultado, descer essa onda do Sim. volume aplicado até Aham. suspender e ir Isso. monitorando. E Falar, olha, monitorando. estou começando, o próprio paciente às vezes nem ganhou peso, mas doutor, já estou começando a ter um apetite diferente, Maior. ou vou fazer umas viagens aí que eu sei que eu vou pisar na Exatamente. jaca. É a mudança da vida, né, do estilo de vida, né, então, né, são períodos da vida, eu falo que cada período da vida são cuidados diferentes que a gente tem, também da alimentação, também nutricional. Então, sei lá, uma mulher que às vezes está entrando numa menopausa, né? Então, opa, peraí, vamos avaliar se cabe a gente entrar novamente, né? Ainda é tudo muito novo, né, Rafael? Sim, Então, exato. assim, né, a longo prazo a gente também não sabe, né, como vai ser, outras drogas estão vindo, outros medicamentos estão vindo, né? Mas eu acredito que a gente vai ter que estar sempre de olho nesse paciente, né? Porque assim, a gente está aqui para mudar a composição corporal, para mudar o estilo de vida dele, né? Ele vai perder esse peso de uma forma com qualidade, né, com o metabolismo muito mais acelerado, né? Só que a gente tem que estar sempre de olho, né? Porque se viu que a gente está reganhando esse peso, a gente tem que entrar novamente ali, né, com os nossos cuidados, né, com tratamento, né, com medicamento, se necessário. E esse paciente, eu imagino até que vocês instruem muito eles a ele ser o próprio
profissional que vai cuidar da saúde dele, né? Sim, monitorar, né? Eu acho que a gente tem que ter o controle da nossa saúde, né? Então, às vezes, ele vai monitorar ali, né, no peso, E por não é só a foto, balança, né? não só balança, né? Por foto, ou então. É por isso que é importante que eu falo ter esse acompanhamento. Eu falo muito que nutricionista é igual para mulher o ginecologista, que pelo menos uma vez por ano tem que ir, né? Para você ver o que está acontecendo com a sua composição corporal, para você ver os seus exames de sangue, ver o que você pode ajustar, adequar. Então você vai ali e tá vendo, opa, de um ano para cá a composição corporal piorou. Peraí, vamos ver o que a gente O pode que está fazer. faltando? Entendeu? Ah, não, estamos mantendo. Ótimo, conseguimos manter. Então, assim, né, esse acompanhamento de perto é importante, né? E o paciente, ele sente pelas roupas, ele sente por foto, ele tem que se auto-observar, né? Para tudo, né? A gente tem que auto-observar nossa saúde intestinal, nossa composição corporal, né? A nossa auto-observação, né? Não, isso é muito legal. E uma das coisas que eu estou me apaixonando nessa conversa é exatamente essa quantidade de informação que eu imagino que você passa para os seus pacientes. O Ah, paciente sai com uma segurança, uma sim, certeza sim. e o caminho é aquilo, não É tem esse, não dúvida. é, e não é esse bicho de sete cabeças, né? Ai, para eu emagrecer, eu preciso disso, daquilo, daquilo, daquilo. Não. Você precisa primeiro conhecer o seu corpo, você precisa primeiro de informação, né? E aí você vai ajustar com o que cabe aí dentro da sua rotina, com comida de verdade, né? Com hábitos saudáveis, com uma mudança da sua cabeça, da sua mentalidade, né? Do seu estilo de vida, né? Que é o mais importante. E quando a gente tem informação, tudo melhora, né? A Não, gente é consegue levar para a maravilhoso, vida, é né? A gente leva para a maravilhoso. vida. E o próprio profissional, que às vezes tem profissionais que não se atentam a dar esse cuidado, essa informação, Sim. ele não está perdendo tempo, ele está ganhando Não. tempo, acelerando o tratamento, evitando novas Sim. explicações, né? O paciente sai muito mais seguro, ele não vai para um Seguro. Google da vida. Exatamente. E é isso, informação, né? Acho que o que falta é nesse mundo que a gente tem hoje com tanta informação, as pessoas estão cada vez mais E desinformadas. muda todo dia essas Muda todo informações, né? dia, informações falsas, né? Então, assim, é uma indústria que quer ganhar muito, lucrar muito com isso. Então, de produtos, de suplementos, de dietas, né? Que é o culto ao corpo, né? Que é isso hoje, né? É só o corpo, não é a saúde, é o culto ao Exato, corpo. você esquece o que tem É dentro, o você que só tem olha o que está dentro. fora. Então, quando o paciente ele tem essa informação de verdade, para o que ele precisa naquele momento de vida, para as queixas que ele tem ali, né? Ele vai conseguir manter aquilo, ele vai conseguir, né, ser duradouro, né? Sensacional. Agora eu sei É. que tem uma coisa que faz muito mal, Aham. que tem pacientes que usam essas medicações e às Uhum. vezes usam até outras medicações para diminuir apetite, como ansiolíticos. Sim. Tivemos o Venvance aí, que é um remédio para TDAH, mas que acaba tirando apetite, também é Uhum. usado já habitualmente Uhum. para compulsão alimentar e tudo Sim. mais. E esse emagrecimento exagerado e rápido, ele é muito danoso também para o organismo, né? Sim, né? Se a gente pensar que cada quilo de gordura aí a gente tem que, para queimar esse 1 quilinho de gordura, a gente tem que metabolizar uma média de 7.700 calorias, cada quilo de gordura. Vamos arredondar para 8.000 calorias? É coisa demais, né? Coisa demais. Um dia normal a gente perde mais ou menos quantas calorias? Uma taxa metabólica basal aí de um homem, de uma mulher, por exemplo, 1.500 calorias, um homem, 2.000 calorias. É bem pouco, né, É, para um e aí, se basal. você pensar o que você gasta numa atividade física, você vai gastar 300 calorias, 400 calorias? Para se você ter um déficit de quase 8.000 para queimar 1 quilo de gordura, é coisa demais, Não né? tem que ser uma falta alimentar Uma absurda. restrição muito, né, muito grande, né? E quando essa perda de peso ela vem rápida demais, não vai vir de perda de gordura, né? Muitas vezes vem de perda de massa muscular, de perda de água, né? Desidratando esse paciente, Aumenta né? N riscos, até infartos, AVCs Sim, e tudo mais, né? né? Então, assim, esse é o grande erro, é o grande perigo, né, dessa perda de peso rápida, né? E o reganho, né? Então, o metabolismo ele vai ficando mais lento, você tem um reganho do peso muito mais rápido, né? Um efeito rebote muito maior, uma perda de massa muscular, um metabolismo muito mais lento, né? Então, esse é o grande problema. E para a mulher, né? Enfraquecimento ósseo, né? Então, assim, é complicado. Ainda mais você falou enfraquecimento ósseo, mulheres jamais com um pouco mais de idade entrando em Sim, menopausa, menopausa. osteoporose, Sim. alterações É. musculares e até riscos maiores de Hum. fraturas e Sim, complicações, né? sim. Porque se tira caloria, né, Rafael, vai tirar nutrientes, né? Vai tirar micronutrientes. Que é o que acontece com dietas aí, com essas canetas, né? Então, se você tá tirando
caloria, você não está conseguindo ingerir o que você precisa de micronutrientes. Então, essa paciente não vai estar ingerindo o cálcio que ela precisa, o magnésio que ela precisa, né? Então, a vitamina K que ela precisa. Então, né, o problema são essas deficiências nutricionais que vêm por trás. E esse é o erro mais comum que se observa quando esse paciente vem por conta própria usando essas canetas? Sim, sim. Porque muitas vezes o que que acontece? A pessoa fala, eu não consigo comer nada. Então ela vai comer o quê? O que dá prazer, o que ela gosta, o que ela já estava acostumada, o que já era O que é mais hábito, fácil o que é ali mais na hora. fácil. Ela não vai comer um hambúrguer inteiro, mas ela vai comer meio Não, eu hambúrguer. não vou que nem fazer uma refeição É, inteira. Como é que eu vou lá preparar no fogão um negócio que eu é, quero comer um só isso aqui? pouquinho. Então, assim, às vezes ela vai pegar essa caloria que ela deveria ingerir com com alimentos de calorias vazias, né? Com baixíssimo teor de proteína, de fibra, aí piora a saúde intestinal, né? Aí desidrata cada vez mais, né? Sem qualidade nenhuma dessa alimentação. Então, esse é o grande problema. A ingestão de proteína, a gente falou da proteína, né? Mas a ingestão de proteína, né? Que a gente tem como recomendação aí, a gente calcula aí 1,2, né? Pode chegar até 2 gramas de proteína por quilo corporal. Tá? Isso depende do quanto o paciente gasta de energia, de atividade física, idade, tá? Mas a gente aumenta essa recomendação com o uso das canetas para 1,8 gramas. Então, quase 2 vezes o peso corporal, justamente para manutenção dessa massa muscular, né? Então, é tudo muito calculado para a gente, né, ter uma perda de peso com saúde. Né? Então, quando o paciente ele faz um acompanhamento, ele faz uso das canetas sem o acompanhamento, né, a chance do reganho do peso, do tratamento não funcionar é muito grande. E essa Né? suplementação, você falou a proteica, né? O whey Uhum. protein e tal. E aliás, eu acho que tem que tomar muito cuidado, né? Que no mercado tem de Sim, tem tudo muito, aí e tem, né? Fala que é rico em proteína, e às vezes não é nada daquilo, né? Tem que olhar, porque muitas vezes, assim, a questão do ser palatável é muito importante, né? Então, Sim. ninguém vai querer tomar uma proteína ruim. A proteína, naturalmente, ela já tem um sabor um pouquinho mais amargo. O aminoácido, ele é mais amargo. Então, eles colocam muito conservante, muitos adoçantes artificiais, né? Então, tem que tomar muito cuidado com o que vem por trás dessa proteína E ali, qual né? dica que você dá para tomar esses whey protein? Porque já me falaram pegar aquele sem gosto e misturar às vezes na alimentação, alguma Isso. coisa. O natural, né, que é o whey protein, seja concentrado, isolado, ele é só a proteína do leite, do soro do leite, né? Ali que a gente concentra os aminoácidos essenciais, né? Tá. E a vantagem que a digestibilidade do whey é legal, né? Um pozinho, você mistura na água, com no suco, numa vitamina, então é uma boa digestibilidade. Então, o natural, ele não tem nada de adoçante, nada de aromatizantes. E não tem sabor, é como se fosse um leitinho em pó. Então, você consegue colocar ele em diversas Posso amassar preparações. uma bananinha e E comer jogar no junto? meio, Posso. exatamente. Pode, pode, Não pode. precisa ser líquido sempre. Não, não, não. A Posso gente usar usa o de líquido que o farinha? líquido ele é mais tolerante. Pode usar com farinha láctea, Já só que ele curti não a é doce. ideia. Mas Só que não não, é mas na doce. farinha às vezes no arroz e feijão ali, ó. Pode, tipo farinha. Porque ele, na verdade, a gente usa o líquido, porque o líquido é mais tolerável, né, para esses pacientes. Então, o líquido você consegue fazer um processo digestivo melhor do que quando você mastiga uma carne. Né? Entendi. Então, por isso que a gente coloca mais o líquido mesmo, mas pode ser o pó ali mesmo, né? Então, hoje a gente tem a creatina ajuda muito para essa manutenção de fibra muscular desse paciente que está numa perda de peso, né? A gente tem esses aminoácidos essenciais, o aminoácido, né? A gente isola, né? A proteína ela é formada por vários aminoácidos, a gente isola os essenciais aí, os que a gente não sintetiza, e coloca aí no dia a dia do paciente, que também é de excelente digestibilidade, né? Excelente, Então, então tem solução. Porque eu não tem gosto desses whey solução. protein que vem, eu juro que eu Não. não gosto. Hoje em dia a gente tem muita opção. A gente tem colágeno proteico. O colágeno, ele vem em peptídeos, em moléculas pequenas de proteína, né? Peptídeos de colágeno de excelente Tem digestibilidade. cápsulas. Tem cápsula, mas o volume do colágeno que você precisa, em cápsulas você deveria tomar 10 cápsulas, Ah, 15 aí fica cápsulas. difícil Aí também. fica complicado. Mas o pó do colágeno é fácil, que é a mesma coisa, você mistura ali, toma, ou coloca numa comida, também Não, porque eu é sou um fácil. admirador daquela galera que lá tá lá na academia. Tchá, 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 eu falo, aquilo é É. tão ruim pra É, mim, tão não. ruim. E a gente tem o Pepti Strong, que é essa proteína da fava. O Pepti Strong ele foi feito a partir da proteína da fava por inteligência artificial. Eles mapearam o alimento mais rico em aminoácidos essenciais e eles viram que a fava tinha uma concentração mais alta de leucina. E ele tem 2,4 gramas, então uma dosagem muito pequena, 4 vezes mais poder de síntese proteica do que o whey protein.
tem. A gente tem usado muito ele no tratamento em conjunto das canetas. Que legal. Então tá Que é uma sempre vindo dosagem coisa pequena. nova. Tem muito. Até mesmo esses suplementos à base com fibra para ajudar nessa saúde intestinal, para melhorar essa integridade intestinal desse paciente com o uso de canetas, né? A gente tem muito nesses suplementos que vêm com um conjunto de fibras digestivas, Já não é né? mais algo separado, já tá Não, já vindo tá tudo junto junto. mesmo. Vem às vezes 3, 2 tipos de fibras diferentes que ajudam, fibras solúveis, insolúveis, pré-bióticas, que ajudam aí nessa microbiota intestinal, que legal. Que É, maravilha. E fibra é uma das coisas que me lembra muito fibra, que veio na época como algo para ajudar a emagrecer, saúde e tal, são aquelas barrinhas de cereais. sim, Eu já vi sim. que tem que tomar muito cuidado, que tem umas É, lá que você vê tem. que é É açúcar, não açúcar tem nada puro. de fibra. A fibra é como a proteína, ela dá essa sensação de saciedade, essa maior expressão também, né, desses hormônios, né, de saciedade, né? Então, é um coadjuvante maravilhoso para perda de peso, para a saúde intestinal, né? A gente sabe que não é só caloria, a saúde intestinal é muito importante para essa absorção de nutrientes, né? Então, a fibra ela vai ser ali o substrato, né, para as nossas bactérias, né, para esse equilíbrio da microbiota intestinal, né? E aí eles utilizam isso, como utilizam hoje a proteína, né? Para vender esses produtos, né? Então as barrinhas de cereais, elas vieram com esse propósito. É, porque a barrinha, uma das É, coisas que acho que favorece é que geralmente para mastigar e tal, você demora um pouquinho mais mais, tempo facilita que um a pouco a fibra saciedade. que aí a fibra tem, né? Essa questão, né, de maior mastigação, que é o que te dá mais saciedade. Isso. Mas como também tem que ser palatável, eles acabam colocando muito açúcar ou então adoçantes Ah, porque artificiais. tinha umas que eu era apaixonado, Era igual um realmente. docinho, né? Igual Docinho, uma barrinha de doce, né? De docinho. chocolate, né? Aí eu É, conheci umas que tinham muito menos, que eram mais é, gostosas. Só que aí entra num outro problema dessas canetas, disso tudo, o custo. o custo. Então, assim, a gente tem barrinhas hoje, né? Mais naturais, feitas, adoçadas com a fruta, com tâmara, por exemplo, né? Realmente elas vão ter um custo um pouco mais alto, mas nem sempre, Rafael, você precisa recorrer à barrinha, né? Entendi. Então, assim, a gente tem alimentos tão frescos. Eu falo, a gente tem no Brasil, né, um país, está num país que olha o tanto de oferta de alimentos que a gente tem, né? A gente tem muito alimento fresco, né? Fruta, verdura, comida de verdade. Então, assim, a gente não precisa, às vezes, recorrer só à barrinha. Eu acho que, claro, a barrinha é fácil para uma viagem, para um dia mais corrido, que você está o dia inteiro fora de Tá ali no casa. bolso, Tá no facinho. bolso, Precisa nem descascar, facilita, poxa. facilita, exatamente. Só que, né, muitas vezes você consegue levar um sanduíche, você consegue levar algum lanchinho ali, né, uma comida de verdade que vai te dar muito mais saciedade. E que você vai ter ali no alimento, né, outros nutrientes que vão fazer essa sinergia toda, né? Não é só o carboidrato de uma fruta, é a fibra que ela vai ter, os micronutrientes que ela vai ter, né? Então, vem um alimento muito, muito mais completo, né, para o seu corpo. Então, doutora Camila, você consegue me entregar uma dieta boa com um custo menor, então, Sim, sem sim. ter que eu ir para essa dieta dos Não. famosos E aí. é isso que você tem que avaliar, né? O que que seu paciente ele está disposto a investir, o que ele pode investir. Eu não estou preocupado só Se com esse não, paciente, não. Estou falando de mim comer, também, também. Eu não mas quero gastar tem que dinheiro ser demais. sustentável, né? Senão não adianta. Se for um tratamento caro, né? Complicado E demais, você está né? pensando para a vida toda. Para a Você vida me falou que é para a toda. vida toda. Então tem que ser algo que é sustentável para esse paciente financeiramente também, né? Então é o principal. Agora, outra questão também, que aí a gente vai falar não do trato do uso para estética, mas do resultado estético após o emagrecimento, que muitos Aham, pacientes têm flacidez, por sim. mais que acho que se cuidem, né? Porque Aham, já estavam aham. lá com a pele muito esticada por causa da Sim, obesidade, sim, aquele efeito sim. cefone e tal. Uhum. Isso tem sido algo muito comum no seu Sim, consultório, a no dia a gente dia? pensa muito nisso, né? Nesse processo todo de emagrecimento, a saúde da estética também desse paciente. Então, muitas vezes a gente coloca algumas vitaminas para justamente não ter queda de cabelo, que é um dos efeitos Hum, colaterais, né? verdade. Então, a perda de peso muito grande, né? Acentuada, sem o aporte de micronutrientes que esse paciente precisa, né? Acaba tendo essa queda de cabelo. Então, a gente coloca algumas vitaminas, a gente diminui esse estresse, né? Oxidativo e celular com alguns suplementos. A questão da saúde da pele, então a gente já pensa nisso. Por isso que eu gosto muito da proteína do colágeno, a gente usa um silício orgânico, então a gente tem algumas substâncias, né, que a gente usa em conjunto desse tratamento, justamente para essa perda de peso ela acontecer, né,
mais saudável, mas também com uma estética que agrade o paciente ali, né? Exato. Então é tudo muito bem pensado, muito bem Para o bolado. resultado final não se tornar, às vezes, até um Um problema. problema, exatamente, exatamente. Agora eu tenho uma pergunta de $1 milhão. Essas canetas emagrecedoras, Uhum, elas são esse milagre aham, ou elas são uma armadilha para uhum. esses pacientes? Nada é milagre, né? E pode ser muitas vezes uma armadilha, né? Então, não colocar a solução nelas. Ela não é a solução. Ela é uma ponte. Ela vai te ajudar a chegar no seu objetivo. Mas vai depender de quem está te auxiliando ali no meio do caminho para você chegar num objetivo duradouro, né? Então, a gente fala muito isso. Ela vai te atravessar, vai te ajudar nesse caminho, atravessar essa ponte, né? Mas não vai ser nada milagroso se você não tiver com a base que você precisa para atravessar essa ponte, né? Com saúde, com qualidade, né? Então, ela é uma muleta para esse período, É, mas o que você vai ter que aprender a andar sozinho. sozinho, Seria isso. exatamente. Ai, Camila, pô, tô conta batendo na mesa de tão legal aqui. Eu tô animadíssimo com essa conversa. Bom, Gostei demais já, mas aí bom. você precisa muito agora Aham. para os seus pacientes, para a turma que Uhum. está assistindo, dar um recado para eles sobre as canetas, sobre essa questão nutricional e esse desejo todo que eles têm de melhorar a Esse vida. bom, né? Eu acho que antes de mais nada, né? Tenha alguém para chamar de seu profissional, o seu nutricionista, o seu endocrinologista, o seu nutrólogo, né? Você tem que estar bem acompanhado, né? Então, antes de querer usar qualquer medicamento emagrecedor, tem alguém do seu lado para te orientar, para estar te acompanhando nesse processo, né? Para você ter uma perda de peso, um investimento, né? Que vale a pena para você e para sua saúde, né? Para o seu bolso e para sua saúde. Então, antes de arriscar aí qualquer tratamento, né, seja pelo imediatismo de querer um corpo bonito, um corpo magro, né, é pensar na sua saúde antes de mais nada. E a gente tem hoje em dia muitas ferramentas que vão te ajudar, te auxiliar nesse processo para a perda de peso ela ser saudável, né, para você se sentir saudável dentro do seu corpo magro, dentro do seu corpo que você vai conquistar magro, dentro da sua saúde, né? Então, antes de tudo é isso, né? Esteja bem acompanhado, Maravilha. O né? nutricionista vai te dar uma saúde boa, te ajudar a Sim. construir essa saúde boa e ainda vai te fazer economizar para não ficar comprando coisas e Exatamente. coisas e coisas. Investir no que deve investir, né? Você Exato. vai pagar muito menos investindo numa boa comida do que às vezes mantendo, né, esse medicamento por muito tempo, né? Que maravilha. Redes sociais, onde é que a gente te acha? Ó, Instagram, Camila Aramuni. Camila Aramoni. E lá tem Isso. Lá diquinhas tem tudo. Tem muita receita, tem dicas, tem vídeos, tem tudo lá. e a gente acompanha. E você Com tá em certeza. BH Isso, eu tô e em em São Paulo, BH, São Paulo, uma vez por mês, e em BH. mas faz atendimento também online? Faço online para o mundo inteiro, inclusive tem pacientes de vários lugares do mundo. Maravilha. É, Tá bom, tomara que né? tenha vaga para mim. Com certeza. Camila, obrigado Eu que demais. Você é agradeço, foi um incrível, prazerão, prazer estar incrível, aqui. incrível. E galera, aí ó, tá aí, mais informação que isso não dá. Tá tudo aí mastigadinho, é lógico, não adianta se focar só aqui no que a gente conversou. Procure a doutora, procure o seu profissional aí na área de nutricionistas e médicos também, de confiança, porque é uma transição, como a doutora falou, é um cuidado que tem que se ter a longo prazo, não é para amanhã. Então curte, comenta, participa, pergunte e se inscreva. A gente vai estar junto sempre. Beijo!